Nessa tarde nós vamos tratar sobre o Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé cristã. Eu imagino que algumas pessoas talvez estranhem pensar no Credo dos Apóstolos. Nós imediatamente associamos o credo ao catolicismo, mas não é bem assim. Eu vou tentar explicar por que a gente pode usar o credo e os benefícios que vêm também da meditação no mesmo. Sobretudo quando eles colocam diante de nós aquilo que é absolutamente essencial, que todo cristão deve crer e deve ter literalmente na ponta da língua, né? Como diz o apóstolo Pedro, a gente tem que estar pronto a dar razão da nossa esperança, e uma dessas formas de nós articularmos a razão da nossa esperança é tendo diante de nós um gabarito, um tipo de resumo daquilo que é absolutamente essencial, aquilo que um cristão precisa de fato confessar, não pode abrir mão sobre hipótese nenhuma. Uma questão ainda que eu preciso mencionar antes nessa palavra introdutória é que essa semana eu, o Glauber e o irmão Irato estivemos conversando e nós estamos caminhando para o Instituto Bíblico Reformata vir a ter uma fusão com o Martin Butzer. Então a ideia é que o seminário Martin Butzer, onde eu sirvo, nós somos ligados a um seminário alemão, que tem base na Alemanha, em Bonn. Então esse seminário acaba chegando aqui por meio do Instituto Bíblico Reformata. Então peço também as orações dos irmãos e das irmãs para essa questão. Eu queria começar lendo um texto de um erudito da área de doutrina cristã, chamado Jaroslav Pelikan. Ele já faleceu há algum tempo. Então ele diz o seguinte: o que a Igreja de Jesus Cristo crê, ensina e confessa com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. A Igreja cristã não seria a Igreja como a conhecemos sem a doutrina cristã. Então, quando nós meditamos no credo, nós somos colocados diante daqueles ensinos mais básicos, mais singelos que todo cristão deve aderir, e o que nós temos no credo, o que nos é oferecido do credo é literalmente a doutrina cristã pura e simples, aqueles elementos mais básicos que todo cristão precisa conhecer. E um ponto importante da declaração de Pelikan é que a igreja não seria igreja sem a adesão ao credo. Isso pode ser estranho para nós hoje, mas uma das razões para nós entendermos por que a igreja primitiva deixa de ser um grupo pequeno, um tipo de facção do judaísmo para aqueles de fora, né, no primeiro século, surgindo num território que não era essencial ou central para o Império Romano. Como é que esse cristianismo ele alcança o mundo inteiro? Uma das razões é a ênfase na doutrina cristã. Diferente das outras religiões que estavam presentes ali no primeiro século depois de Cristo, o cristianismo oferecia um corpo de ensinos, que a gente chama de doutrina ou doutrina cristã, pelos quais pessoas, homens e mulheres, letrados ou letrados, escravos ou livres, eles podiam não só entender, mas estar prontos a morrer por essa doutrina cristã. Então, aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja ensina e confessa, baseado na Bíblia, é a doutrina cristã. A igreja não seria igreja sem essa doutrina cristã, e o credo coloca diante de nós esse ensino da doutrina cristã, as doutrinas cristãs mais básicas que nós precisamos aderir. Um pai da igreja, escrevendo aí mais ou menos no V século, ele vai lembrar para nós, ou vai colocar diante de nós, melhor dizendo, que o credo apostólico, o credo dos apóstolos, é uma apresentação daquilo que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos. Então, uma questão vital para nós aqui, especialmente num tempo onde denominações começam a surgir quase a toda semana, é como distinguir entre essas várias igrejas, essas várias denominações, uma igreja que de fato seja cristã, uma igreja que de fato seja evangélica, no sentido de aderir ao evangelho, aderir à mensagem da graça de Deus em Cristo Jesus. O credo nos ajuda como um guia, lembrando que uma igreja que é cristã, ela adere àquilo que foi crido em todo lugar, isto é, em todo canto da terra, em todo o tempo e por todos. Então, no credo, nós não vamos encontrar debates sobre livre-arbítrio, a graça preveniente e predestinação. Nós não vamos encontrar no credo um debate sobre uma certa sequência de eventos que ocorrerão antes da vinda de Cristo. No credo, nós não encontramos aí uma visão estrita sobre, por exemplo, qual é o exato modelo da ceia do Senhor ou como deve ser procedido o batismo, mais água, menos água. Esses
esses ensinos, que são importantes e têm o seu lugar na fé cristã, eles não são tratados no credo, porque o que o credo dos apóstolos quer nos oferecer é esse ensino mais básico, mais simples, como diz Vicente de Lérins, que foi criado em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos, independente da denominação a qual eles pertençam. O credo é um texto simples, básico, diz: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Aqueles que têm familiaridade com o credo já devem ter percebido que eu mudei uma vírgulazinha em um certo lugar aí. No último parágrafo eu também mudei aí, colocando o artigo definido. Não creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, mas creio no Espírito Santo, a Igreja Católica, a comunhão dos santos, etc. e tal. Mas o que eu intento oferecer para vocês aqui essa tarde é um resumo, um comentário desse documento cristão muito antigo, e tentando destacar como ele pode guiar nossa fé, nosso proceder na atualidade. Um ponto importante aqui é que o credo dos apóstolos não foi escrito pelos apóstolos. Havia um tipo de lenda piedosa no passado, em que antes desses 12 apóstolos se separarem, cada um deles escreveu um artigo do credo, e o credo junto refletiria a fé dos 12. Mas isso é uma lenda, não há nenhuma base factual, uma base histórica quanto a esse tipo de ideia. O certo é que já no terceiro século depois de Cristo, vários escritores cristãos começaram, nos seus escritos, a defender uma fórmula baseada em quem é o Pai, em quem é o Filho, quem é o Espírito, e qual é a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito, como um tipo de confissão de fé, um tipo de resumo da tradição cristã. Então, autores como Irineu, por exemplo, Irineu de Leão e Ambrósio de Milão, nos escritos deles, eles já têm algum tipo de citação que parece o credo, mas não é o credo. Porque a ideia aqui é que esse documento que nós temos foi se desenvolvendo até que mais ou menos aí por volta do século VII, na Gália, atual França, esse credo já era empregado, por exemplo, na preparação para batismo, na confirmação dos batizandos, e era usado, por exemplo, no culto público, era lido pela comunidade no culto público. Então o documento que nós temos aqui, esse chamado Credo dos Apóstolos, se de um lado não foi escrito pelos apóstolos, ele já tem uma origem mais ou menos aí 300 anos depois dos apóstolos. E ele foi sendo desenvolvido até chegar ao documento que nós temos, que é recitado por grande parte das igrejas cristãs. Mas, se ele não foi escrito pelos apóstolos, do outro lado é importante pensar e refletir em cada uma das cláusulas do credo e fazer a seguinte pergunta: esse credo é de fato bíblico? Há alguma declaração do credo que não seja baseada na Sagrada Escritura? A resposta é não. Quando nós começamos a ponderar linha após linha do credo, o que nós descobrimos é que cada sentença é praticamente uma citação direta do texto bíblico, se não pelo menos um resumo do ensino maior da Sagrada Escritura. E alguém pode perguntar, mas peraí, por que não há uma afirmação do tipo, creio na palavra de Deus? João Calvino, famoso reformador de Genebra, ele vai tentar responder a questão por que não há creio na Escritura no credo. E Calvino, daí eu tiro essa questão que eu levantei há pouco, vai dizer, porque no credo não há, nada contém, porque ele nada contém de doutrina humana, pelo contrário, é uma coleção de testemunhos certíssimos da Escritura. Então, se de um lado não há uma afirmação no credo, eu creio na Escritura como palavra de Deus ou algo parecido, do outro lado, cada sentença do credo, ela é praticamente uma citação do texto bíblico. Isso me lembra uma história curiosa do meu primeiro ministério. Eu tinha abraçado aí os valores da reforma, e aí a ideia era tentar trazer para uma igreja
pouco influenciada pelo fundamentalismo americano, noções que vêm da liturgia do culto da Reforma. E um ponto que os reformados valorizavam muito, sobretudo em cultos da Santa Ceia, era recitar o credo ao final da ceia, como uma declaração de fé de toda a igreja. A igreja comungou de um pão, comungou de um cálice, agora ela crê juntamente essas doutrinas que nós vamos meditar um pouquinho delas aqui. E alguém me perguntou, puxa, mas por que ler um credo associado ao catolicismo? E a pergunta que eu levantei para ele foi o seguinte, eu não quis nem responder diretamente a questão do credo ser católico, né? Mas a pergunta que eu fiz foi, olha, lê o texto e me responde, alguma afirmação que não seja bíblica, que não proceda da Sagrada Escritura? E aquele homem pegou o texto, leu, releu, e disse, realmente, não há nada aqui que não proceda da Bíblia, não reflita os ensinos bíblicos, senão indireta, ou diretamente. Então, essas são algumas questões introdutórias para a gente aqui. Então, o credo não é exclusivamente católico, ok? Ele já tem sido usado pela igreja desde os seus primórdios. A declaração que nós temos usado em nossas igrejas comumente, ela tem é o produto final de um documento usado, ou documentos usados no século VII, na região da Gália, na França, e uma questão importante para nós é que cada sentença do credo ela é corroborada pela Sagrada Escritura, é uma citação direta ou um resumo do ensino bíblico mais amplo.